Bem, nós temos hoje como palestrante a nossa companheira que vem lá de Joinville, e ela veio correndo, chegou bem cansadinha. Então, isso prova as dificuldades, né, que nós temos em determinados dias, em determinadas épocas, para nos locomovermos. Mas ela vem do Centro Espírita Paz do Senhor, é uma trabalhadora de lá, isso, com o tema Espada e Paz. Então vamos receber a Maria Natália Almeida para a palestra de hoje. Boa tarde, boa noite, queridos irmãos. Nós, para nos deslocarmos de Joinville aqui não é nada, quando nós vamos ler o livro Paulo e Estevão e ver tudo que Paulo de Tarso, passava nas suas viagens para levar a doutrina de Jesus. Era surrado, era apedrejado, passava a noite nos cárceres, foi dado como morto mais de uma vez, sofreu inundações, sofreu ser levado pela correnteza de rios a tentar atravessá-lo e não esmoreceu. Tudo que nós encontramos de Joinville até aqui foi uma passeata que atrasou a nossa chegada. Eles diziam que era uma passeata em nome da paz. Eu paro e me faço a seguinte pergunta: será que nós vamos conseguir a paz com passeata? Ou a paz começa em nós, Aquela música linda do movimento Você e a Paz, de Divaldo Pereira Franco, a música de Nando Cordel, que é o hino do movimento Você e a Paz. A paz no mundo começa em mim, Esse é o refrão do hino Você e a Paz, do Nando Cordel. O Nando é um grande amigo de Divaldo Pereira Franco. O Nando Cordel é de família evangélica e por conta de mediunidade ele chegou até Divaldo. E ele fez esse hino para o movimento Você e a Paz, cujo estribilho é: a paz no mundo começa em mim. Então a nossa conversa de hoje, já que estamos falando aí de paz, é espada e paz. E é o capítulo 30 deste livro. Não comprem sem antes de olhar em casa, se quem sabe vocês não têm com outra capa, porque a cada edição esse livro tem vindo com uma capa diferenciada. É Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Ele é o 11º livro da série psicológica de Joana de Ângeles, ditado ao médium Divaldo Pereira Franco. Então esse é o capítulo 30, Espada e Paz. E cada capítulo deste livro, Joana de Ângeles começa citando, ela vai lá e pinça um trecho do Evangelho, para a partir daquele trecho do Evangelho, ela compor, então, o capítulo. E para falar do capítulo Espada e Paz, ela vai ao capítulo 30 do Evangelho de Mateus, no versículo 34 e 39, e ela vai pensar a seguinte passagem, a seguinte fala do Mestre Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. É um parágrafo, é uma fala de Jesus, que se nós pararmos para pensar frase a frase, é tão chocante, que eu tive vontade de ir lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, para saber qual foi o título que Mateus deu a esse capítulo, onde ele inseriu essa fala do Cristo. E aí fica tudo certo, ele deu
a este capítulo, no seu evangelho, ele deu o título de divisões. Sim, porque o Cristo, com a sua doutrina, na sua vinda, ele mesmo disse que tinha vindo separar os bodes das ovelhas, certo? Mas é mais do que isso, né? Ele acabou fazendo divisões dentro de uma própria casa, e é disso que ele fala nesse parágrafo. Então, lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, isso está inserido no capítulo que ele deu o título de divisões. Mas aí nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esta fala de Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Olha o título que Kardec deu: Estranha Moral. Porque se pararmos para pensar, fica muito estranho realmente acreditarmos que o Cristo tenha dito algo assim, que o homem terá por inimigos os de sua própria casa. É claro que nós temos que parar para pensar que houve muitas interpolações ao longo dos séculos, que muitos daqueles que eram copistas, que copiavam os evangelhos na antiguidade, não sei se os irmãos sabem disso, muitos eram analfabetos. Eram monges analfabetos. Então, o que eles faziam? Eles desenhavam as letras. Se até mesmo quem é alfabetizado ao copiar pode se equivocar, imagina um analfabeto que vai desenhando letra por letra. Então, é claro que alguma coisa com o tempo foi sendo mudado, propositalmente, adulterações ou por ignorância. Mas o fundo moral permanece. E nós entendemos que o fundo moral, o Cristo realmente estava dizendo que a sua doutrina, antes de se implantar na terra, ela primeiro iria ser muito mais como espada do que propriamente com paz. Por isso, Kardec, corroborando com isso, ele vai dar ao capítulo 23 esse título: Estranha Moral. E aí nós vamos ver: e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Cada vez mais, já se passaram tantos séculos da vinda do Cristo, e cada vez mais nós estamos vendo as dissensões entre os filhos de Deus. Trabalhamos na saúde pública na cidade de Joinville, e quando nós vamos atender os nossos queridos irmãos evangélicos, nós vamos vendo quantas famílias estão sendo divididas, porque um resolve seguir por aquele caminho religioso. São caminhos. Quando é que nós vamos aprender a respeitar o caminho que o outro escolheu, desde que seja caminho que leve ao desenvolvimento da autoconsciência, da autoiluminação? E nós vamos vendo entre os nossos irmãos evangélicos é onde tem mais essa questão de conflito familiar, quando alguém resolve ou sair para uma determinada religião ou entrar, é evangélico de uma determinada denominação e resolve ir para uma outra denominação ainda dentro do campo das religiões evangélicas. Então, realmente, nós vamos vendo que a fala de Jesus nessa hora faz muito sentido. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E se nós vermos esta fala de Jesus pelo viés da doutrina espírita, aí nós teremos um outro entendimento. Porque quem hoje compõe as famílias? Espíritos endividados que somos, e nós viemos para conviver com aqueles a quais nós devemos, moralmente falando, e para aqueles que são nossos devedores. Então, hoje, na grande maioria das famílias, a grande maioria são famílias provacionais, famílias expiatórias que estão aí, esses espíritos juntos, formando um núcleo familiar para as suas expiações, para as suas reparações perante a própria consciência e a consciência coletiva daquele grupo familiar, para, finalmente, exercitarmos a paz. E fica uma pergunta: um trecho como esse, o Cristo dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Será que fora da doutrina espírita teríamos compreensão real desta fala do Mestre? Porque aí vamos então lá para o capítulo 30, Espada e Paz, para atentarmos para algumas coisas ditada por Joana de Ângeles nesse capítulo. Então ela vai iniciar falando, ela inicia o capítulo falando que a sombra coletiva era imensa
e pairava sobre a sociedade da época em que o Cristo chegara à terra. Mas de que sombra é essa que Joana de Ângeles fala? É esta porção da consciência de cada um de nós que ainda não recebeu a luz da autoiluminação, a luz da conscientização de que somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, herdeiros do Pai. Enquanto nós ainda não nos atentamos nas 24 horas do dia para este detalhe, a porção sombra em nós estará ganhando de lavada da porção já iluminada da nossa psique. Então, para falarmos um pouquinho, já que esse capítulo, ela vai falar muito do efeito sombra na humanidade. Vamos então lá na psicologia analítica de Carl Gustav Jung e pensarmos o que a psicologia diz a respeito do efeito sombra. Pensamos só um pedacinho. Sombra é a porção escura da psique por conta da inferioridade que ainda reside em nós e que, ao contrário de exercitarmos a iluminação, preferimos esconder, camotear o lado sombra que vive em nós. Para a psicologia analítica e a psicologia profunda, é urgente a necessidade de conhecermos a nossa porção sombra para finalmente ser iluminada e assim vencer e a criatura transcender. Esta árdua tarefa deve ser realizada no âmago do homem, que para isso, para vencer a sombra iluminando-a, precisa despertar para a necessidade de se conhecer e iluminar. Cada ser humano está sendo convidado, não é Joana de Ângeles, é Carl Gustav Jung falando. Cada ser humano está sendo convidado a enfrentar sua porção sombra com a luz da consciência. Isso é o que a psicologia analítica nos diz a respeito da sombra. Então, Joana de Ângeles vai dizer que naquele momento, de há 2000 anos, quando Cristo chega ao planeta em que ele é o governador espiritual, em que ele recebeu do Pai a nebulosa que ele transformou no planeta que hoje chamamos de Terra. Quando ele chega aqui, então, na personalidade de Jesus de Nazaré, o efeito sombra era imenso e pairava na sociedade daquela época. Havia uma disputa imensa entre a governança do mundo e a governança espiritual. Mas é interessante, nós poderíamos dizer que isso é de agora, da atualidade. Como demoramos para evoluir. Mas desde quando o efeito sombra está na Terra fazendo tanta infelicidade, infelicitando tantos corações? Desde quando? E a pergunta mais importante, até quando? Desde quando, por conta da inferioridade de nós, os seres que habitamos a Terra? Até quando? Até o momento em que nós nos dispusermos a fazer realmente a caminhada para o interior de cada um de nós, para fazermos esse balanço, colocar finalmente luz para a autoiluminação e a autoconscientização. Enquanto nós não fazemos isso, vamos sendo convidados para sair do planeta, para irmos para mundos de acordo com o nosso adiantamento. E o planeta Terra finalmente transcender. Transcendemos junto com ele, e esse é o convite. Ou então ele transcende para mundo de regeneração e nós continuamos o trabalho de nossa autoiluminação em outros mundos, até termos condição para novamente voltar a habitar a Terra. Vamos pensar na história da humanidade, alguns momentos em que o efeito sombra, esse efeito sombra, como dissemos, por conta da nossa psique, ainda pouco adiantada, pouco iluminada,
forma uma egrégora na terra que em alguns momentos da história já foi até perceptível. E é claro, porque aí esse efeito sombra da criatura encarnada vai ser potencializado por todos aqueles espíritos que estão fora do corpo e querem que o efeito sombra se sobreponha na terra, se sobreponha à luz. Então vamos ver na chegada do Cristo de Deus à terra, há um pouco mais de 2000 anos. Os estudiosos sabiam que era dito a época e mais ou menos o lugar onde ele chegaria. E os 3 sábios do Oriente que estudavam os astros e as estrelas e estudavam pergaminhos da mais alta antiguidade, resolveram sair das regiões onde moravam em demanda da Palestina, porque pelos estudos que há anos eles faziam, aqueles 3 homens, aqueles 3 sábios, que ficaram conhecidos na história com o nome de Reis Magos, eles sabiam que a luz que viria à terra, o Messias esperado, nasceria na região da Palestina. E diplomatas que eram em seus reinos, eles vão até o rei Herodes. Vamos lembrar, vamos recordar um pouquinho. A Palestina era uma província de Roma, mas Roma, ela conquistava a terra, mas ela deixava que o povo continuasse cultuando o seu Deus ou seus deuses, permanecia também um governo nativo. E Roma convida então Herodes para que continuasse rei dos hebreus, em nome de Roma, naturalmente. Então os magos vão até Herodes, cognominado o Grande. E Herodes então fica apreensivo ao saber que o Messias, porque ele, Herodes, na sua pequenez, no seu efeito sombra, acreditava que o Messias tinha vindo para ocupar o trono terrestre. Então ele começa a ficar abalado com a ideia de que o Messias chegara. E ele pede aos magos que voltem depois de encontrar o menino para dizer a ele, Herodes, aonde o menino se encontrava. E nós conhecemos na história da Bíblia que há um efeito mediúnico em que os magos são avisados para irem por outro caminho e não fazer o retorno por Jerusalém. Então o que acontece? Herodes chama a sua guarda pessoal e determina que se forme um pelotão para ir até a região de Belém, onde também aqueles magos contratados por Herodes diziam que era provável que o menino estivesse, e matassem os meninos de 2 anos para baixo. Então é o primeiro momento após a chegada da luz maior na terra, que conhecemos com o nome de Jesus de Nazaré, que vamos ver esse efeito sombra fazendo devastação. Porque há então na região de Belém a matança dos meninos de 2 anos para baixo. O tempo passa. E novamente nós vamos ver o efeito sombra provocado pela inferioridade de todos nós, pela inferioridade dos espíritos encarnados e desencarnados, linkados à terra que somos, enquanto não evoluirmos. Novamente vamos ver 30 e tantos anos depois, no episódio que ficou conhecido como a crucificação de Jesus. Porque aqueles mesmos espíritos que uma semana antes o ovacionaram na entrada de Jerusalém, que ficou conhecido como entrada triunfal na Bíblia, jogaram os seus mantos, colheram ramos de palmeiras para tapetar o chão por onde Jesus passaria, ovacionando-o e chamando-o de rei. Uma semana, apenas uma semana após, o levavam à crucificação. Vamos lembrar um pouquinho. Jesus estava na aldeia de Betânia e resolve uma semana antes da Páscoa judaica vir para Jerusalém.
Alguns estudiosos dizem que de Betânia a Jerusalém era mais ou menos 15 minutos. Se viesse atravessando o Horto das Oliveiras. Ora, meus irmãos, já pararam para pensar numa caminhada tão curta? Por que Jesus não veio a pé? Nós não temos relato de Jesus andando em Animalia, no lombo de Animalia, em momento nenhum da Bíblia. Ele caminhava longas distâncias a pé. E, no entanto, numa caminhada de 1/4 de hora, de Betânia, atravessando pelo Monte das Oliveiras, ele prefere vir montado num jumentinho. Porque o Cristo que sabia da psique daqueles homens, como ele sabe do íntimo de cada um de nós, ele já sabia que o esperava uma entrada triunfal. E ele nos dá uma grande lição de humildade. Ele não entra num cavalo soberbo, próprio dos guerreiros. Ele entra num jumentinho. Portanto, quem pisou nas homenagens que foram jogados no solo para ele pisar? Quem pisou realmente nas homenagens, nos mantos e nos ramos de palmeira? O jumento. Mas aquele mesmo povo que jogou seus mantos para forrar o chão, uma semana depois, escolheram Barrabás e preteriram a luz com o nome de Jesus de Nazaré. E aí nós vamos ver novamente o efeito sombra na terra, no episódio que ficou conhecido como a crucificação. Passaram-se séculos e novamente nós vamos ver a sombra fazendo devastação na terra, quando das cruzadas na Idade Média matavam em nome de Deus. Vamos ver mais tarde as sombras quando da Inquisição. Mais adiante nós vamos ver a sombra agora justamente na França, mais precisamente em Paris. Paris, que estava sendo reservado pelo mundo espiritual para ser o lugar onde surgiria na terra a terceira revelação. Quando nós vamos estudar os evangelhos com calma, com tranquilidade, principalmente nos grupos de estudos, nós vamos ver que quando Jesus contou a parábola da figueira que secou, lá ele já tinha deixado claro que ele transferiria o seu evangelho para uma outra pátria, que ainda não existia, porque é a pátria que hoje nós chamamos Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Mas para que a terceira revelação chegasse, era preciso um berço conhecido. E como nada é em vão, não é em vão que a França tem no seu estandarte liberdade. Quer mais, gente? Ai, eu pensei que não ia sair a média 7 do bimestre. Pois é. E esta cidade, cujo lema é lindíssimo, porque fala aí dessa fraternidade, dessa liberdade, dessa igualdade entre os povos. Pois é nessa Paris que estava sendo preparada no mundo espiritual para receber aquele que viria para ser o codificador da terceira revelação, na noite de São Bartolomeu, o mártir que é considerado o patrono da cidade de Paris. Vocês sabem quem é São Bartolomeu? Quem sabe? Ninguém sabe? Bartolomeu, um dos 12 apóstolos. Lembram que um dos apóstolos era Bartolomeu? Pois é, esse apóstolo, Bartolomeu, ele é um dos patronos da cidade de Paris. Na noite da festa de São Bartolomeu, Paris é encharcada de sangue num complô da igreja dominante à época com a rainha Catarina de Médici. Numa noite de festa religiosa, matam todos aqueles que não queriam mais coadunar com a igreja dominante na época, com os poderosos que comandavam a
religião na época. Então, mais uma vez, nós vamos ver esse doloroso efeito sombra na terra, naquela noite de tormento que ficou conhecida como a noite de São Bartolomeu, ou a matança de São Bartolomeu. Tem um livro que conta uma das encarnações de Ivone do Amaral Pereira, a médium Ivone do Amaral Pereira, e que é uma trilogia. Começa com Nas Voragens do Pecado, o primeiro livro. O segundo livro é o Cavaleiro de Numiers, e nesse Cavaleiro de Numiers trata sobre a matança em Paris, na noite da festa de São Bartolomeu. E aí o terceiro volume que fecha a trilogia, que é o Drama da Bretanha. Pois é. Então, depois nós tivemos as grandes guerras. Mas até hoje, o Papa foi o próprio a dizer que até hoje, as guerras que acontecem no mundo, todas elas têm como fundo, permeando os motivos da guerra, as religiões. Então nós vamos ver que o Cristo sabia, como sabe o que estava dizendo, quando ele não tinha vindo trazer paz à terra e sim espada. Porque é claro que o reino de paz e de amor, ele se estabelecerá na terra. Mas até o dia em que isso se efetivará e depende de nós, realmente, nós temos usado as religiões, nós temos usado o evangelho muito mais para brandir a espada do que propriamente para fomentar a paz. E atualmente, o livro mais recente, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, já há 3 anos, o livro Perturbações Espirituais, onde ele está falando aí da guerra. Agora não usamos mais bombas, não usamos mais espada física. Portanto, agora é muito mais complicado. Se não tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. No Perturbações Espirituais, no livro, Manuel Filomeno de Miranda vai nos mostrar a guerra silenciosa, que leva tantos e tantos às tragédias nos lares, na sociedade, nos casamentos, nas famílias, as tragédias tremendas que fez com que a Organização Mundial de Saúde, a partir desse ano de 2016, passasse a considerar o mês de setembro como mês de prevenção do suicídio na Terra. Setembro Amarelo. E justamente no dia 10, que é o dia que marcou o dia-chave do Setembro Amarelo, amigo meu, trabalhador do mesmo hospital em que trabalho, optou pelo suicídio, botando o seu celular no painel do carro para ficar registrado. Algo tremendamente doloroso, já que é uma família de médicos, uma família de estudiosos para curar. Então é uma tragédia de proporções nunca antes imaginadas. As doenças da emoção, as doenças da mente, as doenças da psique, entre elas o suicídio e a auto-obsessão, quando o ser ele mesmo se obsedia, abrindo comportas para a alo-obsessão, para a obsessão espiritual. Então nunca se precisou tanto parar para pensar que Jesus já nos avisou há 2000 anos que antes de o reino da paz se instalar na terra, primeiro haveria a espada metálica, a espada emocional, a espada dos nossos desejos desencontrados. E nós os encarnados que nos reunimos nesta sala, nesse final de tarde de sábado, como cada um de nós está lidando com o seu efeito sombra. Vamos lembrar que na Paris da matança da noite de São Bartolomeu, era visível, nos céus de Paris havia uma nuvem negra
que era perceptível, e só agora, com o advento da doutrina espírita, é que se sabe que aquela nuvem não era atmosférica. Havia uma egrégora tão grande de espíritos inferiorizados sobre a cidade de Paris, fomentando a matança, que no conjunto ficou perceptível o efeito sombra. Mas nós já tivemos um momento na Terra que o efeito luz foi perceptível. Vamos voltar lá em Herodes, que queria saber onde tinha nascido o Messias. Naquele momento, o efeito luz foi perceptível. Naquela região remota da Terra, na aldeia de Bethlehem, ou de Belém, se trouxermos para o português. Aqueles pastores que cuidavam dos seus rebanhos, pobres rebanhos no campo, percebem nos céus uma claridade exuberante que tinha a formação de uma estrela com cauda. Como nós temos medo é da luz, porque nós estamos ainda inferiorizados, aqueles homens tiveram medo a olhar para o zimbório celeste e ver aquela configuração luminosa na forma de uma estrela. E eles ficaram tão amedrontados que um anjo se faz visível a eles. E primeiro os acalma, primeiro os tranquiliza para lhes dizer: eis que vos trago uma boa nova de alegria. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador. Voltamos. Como cada um de nós está lidando com a sua porção sombra? Como está em nós o trabalho de colocar luz na nossa porção sombra para finalmente a iluminar? Porque aqueles homens de há 2000 anos, quando tiveram que escolher entre Jesus e Barrabás, eles escolheram, sabe quem? Caifás. Sim, porque eles escolheram Barrabás, mas quem que estava por detrás de tudo aquilo? Caifás, que vamos entender, nem era mais o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era votado a cada 2 anos, o sumo sacerdote, que seria o membro do sinédrio, do templo, e como era um território político, religioso, o sumo sacerdote era a autoridade máxima em tudo. Mas Caifás havia deixado o poder, parece uns políticos brasileiros, tá? Ele havia deixado o poder, mas não tinha saído do poder. E ele colocou para os próximos 2 anos o seu genro, ó, coisa de família, né? Parece Brasil, né? Pois é, ele botou o seu genro Anás, porque na verdade quem continuava comandando era o sogro. Então, quando Pilatos peçam que escolha Jesus ou Barrabás, aquele povo, movido pelo efeito sombra individual de cada um e a grande sombra que pairava sobre a Palestina, escolheram Barrabás. Portanto, escolheram aquilo que Caifás queria. Quem leu o livro 2 da trilogia que falamos agora, Perturbações Espirituais, vamos lembrar que também é uma trilogia. Começou com o... Quem me lembra? Quem me ajuda? Transição Planetária, né? Depois o Amanhecer de uma Nova Era e por último Perturbações Espirituais. Leiam o segundo livro, O Amanhecer de uma Nova Era. Lá vai dizer que faz pouquíssimo tempo que Caifás, esse espírito que conhecemos como Caifás, foi finalmente resgatado da terra por nada mais, nada menos que... Quem lê o livro? São Francisco de Assis. Está lá. Divaldo vai contar uma casa espírita no Brasil. Se nós tivermos um pouquinho de entendimento, a gente vai ter até alguma ideia de qual é essa casa espírita no Brasil. Onde lá foi feito um trabalho com São Francisco de Assis. Ele veio à Terra para
resgatar Caifás. 2000 anos se passaram, quase. Muito bem. Ainda hoje, da mesma forma como aqueles homens escolheram Caifás ao escolher Barrabás, ainda hoje, como nós nos enganamos com as aparências exteriores, como nós ainda nos enganamos, olhando a estampa do lado de fora. As nossas crianças, elas têm medo de um pedinte, de um mendigo. Mas se alguém de terno e gravata disser assim, me dá a mão que eu ajudo você a atravessar a rua, ela dá. E aí vamos ver, o que hoje mais tem na terra é pedofilia de gente de colarinho, engomado e gravata. Mas as nossas crianças não, somos nós. Nós ainda nos deixamos levar como aquele povo que aclamou a crucificação de Jesus. Nós ainda nos deixamos levar pelos títulos e pelas aparências exteriores. Quem era o Cristo para eles? Carpinteiro. Carpinteiro de Nazaré. Pois é, vamos lembrar de uma história. Era entardecer na cidade de Viena. Bastante frio. E um jovem cientista embarca no trem. E ao longo da viagem, ele que não encontrara um lugar para sentar, segura-se e vai observando um velhinho com um capote muito surrado. Estava agasalhado, mas um capote velho, surrado. E o cientista, como todo cientista que tem uma curiosidade, ou não seria um cientista, ele observa que o velhinho lia um livro grosso, de capa amarrotada, e lia tão interessado. E o cientista começou a observar para ver se conseguia decifrar que livro era aquele. E quando ele se deu conta que o tal velhinho de capote surrado estava lendo a Bíblia, o jovem cientista não se conformou. Bateu no ombro do velhinho e diz: mas o senhor ainda está perdendo tempo lendo isto? Então o senhor não sabe que já se estabeleceu na terra? Vocês sabem que eu tenho uma rinite eterna quando eu chego perto do microfone, né? Não sei o que eu fiz na outra encarnação falando em microfone. Você não sabe que já se estabeleceu na terra a ciência? Hoje os cientistas já provaram que a Bíblia é uma lenda, que o Cristo não existiu. Ah, que pena, disse o cientista, que só olhava para ele e não dizia nada. O velhinho só olhava para ele e não dizia nada. E o cientista, que pena que eu vou descer na próxima estação, porque eu gostaria de viajar um pouco mais com o Senhor para esclarecê-lo a respeito de ciência. Eu vou lhe dar o meu cartão, diz o cientista, por favor me ligue, que eu gostaria de esclarecê-lo, de iluminá-lo. E aí o cientista aperta e vê que não tem cartão. E o cientista, que pena, eu não tenho cartão. Aí o velhinho diz: não, mas eu tenho, eu dou um cartão meu e você me liga. E aí o velhinho do capote surrado dá um cartão e o cientista, que pena que não deu para esclarecê-lo um pouco mais agora. O cientista jovem desce do trem e nem espera até chegar em casa. Na plataforma, ele já pega o cartão do velhinho do capote surrado para ler quem era a pessoa que ao chegar em casa ele ia esclarecer sobre ciência. De quem era o cartão? Albert Einstein. Eu brinco dizendo, né? Era o sapo tentando cuspir na lua. Pois é. Porque nós ainda nos enganamos com as aparências exteriores. Então, Joana de Ângeles vai dizer que, na vinda de Jesus à Terra, mas até os dias atuais, o ser humano ainda se debate no sofrimento, e em grande parte no sofrimento causado pelas próprias escolhas. Hoje, quais são os mecanismos usados para nós nos debatermos tanto e não deixarmos ver a luz? São as crises, o desemprego, a busca excessiva pelo conforto, o ter ao contrário do ser, uma busca incessante pelo prazer,
a sede de domínio, mas não domínio dos meus impulsos inferiores. Eu quero dominar o outro, mas eu não aprendo autodomínio. Então, isto tudo que falamos agora, que quem nos fala é Joana de Ângeles, está no individual, em cada um de nós. Está no seio da família, porque a família é composta por nós, e na sociedade de um modo geral. Então somos uma sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade que tem sede de prazer, sede de domínio, sede de conforto. Recentemente fui ouvir a palestra de um psicólogo baiano, que ele dizia assim, ó, a gente usamos a expressão drogadictos, né? E ele falou, nós somos confortadictos. Nós estamos viciados em conforto. Então é o ter. E trabalhamos muito pouco o ser. O que me fez entender, como quando uma amiga veio, já há alguns meses, me pedir orientação, conversa de amigas que trabalham na saúde. Ela passa muito tempo no trabalho, trabalhando na saúde, e ela acabou desenvolvendo, para aliviar a sua culpa, dar ao filho pequeno tudo o que ele pedia. E um dia eles estavam passeando por um shopping de Joinville e tinha uma exposição de armas do exército num dos pisos do shopping. E aí o menino pediu para a mãe que queria ir lá ver. E aí subiram de mão dada, mãe e filho, muita gente vendo a exposição de armas no salão. E de repente, o filho da minha amiga, de mão com ela, aponta para uma determinada arma e diz: mãe, olha ali, mãe, uma arma de matar negro. E foi aquele... todo mundo, né, olhando para a direção dela. Ela disse que se sentiu assim, flechada de todos os lados. Porque cada um tem lá os seus, ainda suas questões raciais, as suas questões ainda de preconceito, seja lá de que forma for. Mas quando isso fica explícito, ainda que para numa criança, hoje por conta de que dá cadeia, todo mundo já olha, né? E ela disse que se sentiu assim, flechada. E ela ficou muito envergonhada, ela puxou a mão do filho e falou assim: que é isso, meu filho? Não diga uma coisa dessa, meu filho, de onde que tu tirou essa ideia? Arma para matar negro. Ué, mãe, é do joguinho que tu comprou para mim. E ela disse aí, todo mundo olhando de novo na direção dela. Ela catou o filho pela mão, ela disse que praticamente saiu arrastando ele e foi para casa. E pela primeira vez ela foi sentar para ver o jogo que o filho pediu. E ela comprou e nunca sentou para assistir. E ela disse: pasme, Nath, que é como os meus amigos me chamam. Tu acredita que eu dei para o meu filho um jogo, que no meio do jogo tem uma arma que só acertava os negros? Mas o que é isso? É porque nós estamos correndo tanto para ter, que nós nem sequer desfrutamos daí do que nós temos. E é disso que vai nos falar então o tempo inteiro Joana de Ângeles. Mas ela vai dizer algo muito interessante. Porque quando nós estudamos o povo hebreu de há 2000 anos, em geral nós não somos condescendentes com eles. Em geral nós pegamos pesados com os hebreus de há 2000 anos. Afinal de contas, eles levaram o Cristo à crucificação. Éramos nós lá, né? Éramos nós. Porque no livro A Arte de Recomeçar, lá está dizendo que a doutrina espírita faz sentido para nós, porque nós já estávamos na Terra ao tempo da primeira revelação, ao tempo da segunda revelação. Mas enfim, estamos aqui hoje, que bom. E Joana de Ângeles, para nós que pegamos tão pesado com o povo hebreu de há 2000 anos, ela vai falar que eles já eram um povo muito mais civilizado do que os outros povos em volta deles. Porque eles já tinham consolidado a ideia do Deus único, enquanto os outros povos ainda viviam o politeísmo, inúmeros deuses. E eles já tinham abolido, era um povo que não praticava o sacrifício de seres humanos. Ah, mas eles matavam animais. Pois é, mas eles já eram muito mais adiantados do que muitos outros povos. Porque eles tinham abolido, não enquanto povo hebreu, mas enquanto espíritos em outros momentos na Terra, que estiveram encarnados em culturas que faziam sacrifício humano. Ali estavam aqueles
espíritos agora reencarnados constituindo o povo hebreu, que já tinham saído do sacrifício humano para os sacrifícios de animais. Para que o sacrifício dos animais? Para a remissão dos pecados. Olha só, eu apronto e depois eu mato, né, um bode, uma ovelha, né? Aí detalhe, né, tem que ser sem nenhuma mácula, né? Eu tenho as máculas, porque eu aprontei, tanto que eu vou lá no templo e pago para o sacerdote fazer um sacrifício em meu nome. Mas o bicho não pode ter mancha, não pode ter mácula nenhuma. Então tá. Então Joana de Ângeles diz, por isso é interessante esse capítulo 30, porque ela vai explicar o quanto eles já eram, sim, muito mais evoluídos. Eles não tinham o sacrifício humano, ainda trabalhavam com o sacrifício dos animais, mas já tinham forte a ideia do Deus único. E aqui, já que falamos de sacrifício de animais, vamos parar um pouquinho para falar de uma das festas do povo hebreu. Todas as festas do povo hebreu, elas giravam em torno da religião. Tinha as 3 grandes festas sagradas, que era a festa da colheita, a festa pascal e a festa das tendas. Pelo menos a uma delas, dessas 3 grandes, todo menino depois dos 12 anos e meio deveria comparecer. Mas tinha um número muito grande de festas. E entre elas tinha a festa, como dissemos, todas religiosas, a festa do Yom Kippur. Se trouxermos para o português, o dia do perdão. Como funcionava o dia do perdão? Então era um dia festivo, em que logo ao amanhecer os homens levavam até o sacerdote responsável por oficiar as cerimônias no templo naquele dia do Yom Kippur, do dia do perdão, levavam 2 bodes, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito. E o sacerdote jogava a sorte entre os bodes, e uma vez lançada a sorte, um dos bodes ia para o altar dos sacrifícios, e o outro então se tornava bode, olha uma coisa que nós usamos, expiatório. A gente usa essa expressão, né? Na minha empresa estão querendo me fazer de bode expiatório. A gente nem sabe de onde vem, né? Vem do povo hebreu. A festa do Yom Kippur, ela girava em torno do bode expiatório. Porque esse bode, então, que agora era escolhido como bode expiatório, cada homem acima de 12 anos e meio, alguns evangelistas falam 13 anos, ele tinha direito, desde que ele pagasse ao tesouro do templo, ele tinha direito de transferir todos os seus equívocos, vamos botar como eles diziam, né, todos os seus pecados, para o bode. Então o homem, só sexo masculino, tá? Não vamos nem pensar que mulher fosse deixado participar dessa festa, né? É porque nós não tínhamos pecado. É que algumas coisas não eram permitidas às mulheres entre o povo hebreu, né? Vamos lembrar que logo à entrada do templo tinha o átrio das mulheres, que era todo gradeado de madeira, e as mulheres ficavam separadas dos homens. Quando morria um homem entre o povo hebreu, o féretro, até o lugar em que iria ser deixado o corpo, tinha a seguinte característica: iam na frente as mulheres chorando. No meio, depois das mulheres, vinha o falecido, quando era um sepultamento de um homem, de um varão, que não eram enterrados em caixões, porque era uma região desértica, eles não iam gastar madeira, né? Ia geralmente em padiolas com rede. E por último, fechando o cortejo, então iam uns homens que não iam chorando, iam muito alegres. Num primeiro momento a gente pode pensar, nossa, que lindo, eles davam a honra das mulheres irem na frente. Não, elas iam à frente para mostrar ao mundo que elas eram a fonte de todos os pecados. No meio ia para mostrar o que acontecia com cada um de nós ao final. E depois vinham os homens, eles vinham fechando o cortejo, porque eles não tinham máculas, eles não tinham pecados.
Então aí vamos ver, né? Claro, todos os anos eles iam lá e acreditavam que transferiam seus pecados, os seus equívocos, para o bode da festa do dia do perdão. Então o homem colocava a sua mão direita na testa do bode e começava a gritar para o bode todo aquilo que ele considerava equívocos que ele cometera ao longo do ano. Você roubou nas medidas de tecido. Acho que isso ele não contava, que ia esvaziar a tenda. Você roubou no peso da mercadoria. Ali ele, cada um, pela sua vez, ia gritando. No final do dia, esse bode era levado para regiões altas, em geral montanhosas, com escassez de alimento. Vamos lembrar que a Palestina era semidesértica, era árida. E, claro, escassez de água. E esse bode, então, era abandonado lá porque ele era o bode expiatório. Então, daqui para frente, quando você usar a expressão bode expiatório, lembre-se, você realmente está carregando os pecados dos homens, como era o bode da festa do Yom Kippur, o dia do perdão. Haroldo Dutra, numa das suas palestras, nos leva a pensar que essa transição planetária que falamos tanto, ela já começou há muito tempo. E a transição planetária já transformou Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, em Paulo, o arauto do Evangelho. Já transformou Maria de Magdala em trabalhadora das hostes do Cristo. Já transformou Pedro, que amava Jesus, mas que mesmo assim, ao caminhar com os discípulos e os apóstolos de Jesus, portava uma espada. Ele amava Jesus, mas não acreditava na paz, tanto que portava espada. Então a transição planetária já transformou Pedro, que portava uma espada, em Pedro, pescador de almas. Já transformou Herodes, aquele que falamos, Herodes o Grande, em São Vicente de Paulo, e tantos outros. Quem fomos nós, cada um de nós, no ontem? Não sabemos e não é importante. Temos que saber de nós no hoje. Porque Emmanuel vai nos dizer, através da mediunidade de Chico Xavier, que nós devemos cuidar do nosso corpo físico, como se nós fôssemos viver 200 anos. Mas cuidar de nós, espíritos imortais, como se fôssemos morrer, desencarnar amanhã. Será que nós estamos cuidando disso? Será que nós realmente já depusemos as nossas espadas vibratórias para trabalharmos no imo da nossa consciência? Essa paz que almejamos, essa paz que somos tão sedentos dela. Será que nós estamos trabalhando para seguirmos as pegadas luminosas do Nazareno? Porque aquele homem que morava na região dos Andes saíra naquele entardecer para uma breve caminhada em derredor dos montes, mas caminhou muito pouco a sair da sua casa, porque percebe ao sopé de um dos montes um filhote de águia ainda em plume que caíra do ninho, pois que as águias fazem os seus imensos ninhos nos picos mais altos. Aquele homem sabia que se ele saísse a caminhar, aquele filhote em plume com certeza morreria naquelas temperaturas tão baixas. Ele coloca a avezinha embaixo da sua capa, agasalha o melhor que pode e volta rapidamente para a sua casa. Passam-se meses e meses. E aquele homem que tinha como profissão ser um criador de galinhas, estava agora no entardecer, debruçado sobre a cerca que dividia a parte onde era sua casa do quintal das galinhas, observando a sua criação de galináceos, e sorria ao observar o filhote de águia,
agora já quase totalmente plumado, a se comportar com o exemplo que ele tinha, o filhote de águia, a se comportar como galinha. Então lá estava ele, o filhote de águia, ciscando como galináceo, pipilando o solo e comendo da sujidade que encontrava na terra. E o homem sorria ao perceber como era interessante que aquela águia ficava na terra se comportando como galinha. Mas de repente uma sombra invade o terreiro. E o homem olha para o alto e vê vindo na direção do terreiro uma imensa águia real. Faz um voo de circunvoluções sobre o terreiro do homem. Emite seu grito, emite seu canto. E a pequena águia estremece, para de comer as imundícies do solo, olha para o alto, faz um rodopio no solo, tenta levantar voo. Como não consegue, desiste, desanima, baixa a cabeça e volta a comer do lixo, da sujidade do planeta. O tempo passa. Passam-se mais algumas estações. E novamente é um outro entardecer e aquele homem está mais uma vez debruçado, contemplando a sua criação de aves. E observa que se passaram estações. A águia que ele criara junto com as galinhas agora já está totalmente emplumada. Inclusive já desenvolver as longas penas das asas. Mas ainda continua ali no terreiro, mesmo solta. Continuava ali ciscando o solo e preferindo comer da sujidade planetária, do lixo da imundície do solo. E enquanto o homem observava e fazia suas reflexões, novamente na linha do horizonte ele vê surgir a imensa águia real. Emite seu grito, em seguida o seu canto, sobrevoa o terreiro. E agora a ave, a águia que aquele homem criava, fica alerta, dá um rodopio sobre o terreiro, finalmente ergue-se num voo, faz algumas circunvoluções sobre o terreiro, sobre o galinheiro, sobre a casa do criador de aves. E finalmente, imitando a outra águia real, também emite o seu canto e voa com ela, e o homem fica a sorrir, vendo a águia que ele criara perder-se de vista nas linhas do horizonte. Há 2000 anos, uma águia real desceu dos páramos celestes para vir estar conosco na terra, para nos convidar, para deixarmos de pipilar a sujidade do solo e nos alimentarmos da luz que vem do Pai. 2000 anos. E ele cantara, águia real que é, o Sermão do Monte, que conhecemos também como Sermão das Bem-aventuranças. Já se passaram 2000 anos. E desde então, estamos sendo insistentemente convidados a abandonarmos a sujidade, deixarmos de nos alimentar a nossa psicosfera, a nossa casa mental, a nossa psique, da sujidade planetária, e nos alimentar dos cimos mais altos da evolução, trazida pela águia real, Jesus, o Cristo. Que o amor do Pai, que a paz desse amoroso Mestre Jesus permaneça conosco, iluminando os nossos corações, iluminando as nossas consciências, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Nossos agradecimentos a Maria pela explanação e
nesse agradecimento, reforçamos então o convite para que esteja conosco mais vezes e pedimos a Jesus que te abençoe, que abençoe a sua tarefa nas palestras.